E agora, chegamos ao momento mais importante, continuando falando das coisas de Deus, continuando pregando o Evangelho, nós vamos ouvir a mensagem que foi proposta nessa semana. E o tema dessa mensagem é: preciso de uma nova chance. Preciso de uma nova chance. Você precisa de uma chance, meu irmão? Você precisa de uma nova chance na sua vida? Saiba que Jesus, Ele te dá essa nova chance. Em Efésios 4, 29, diz o seguinte. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia aqui no meu computador, que eu gosto bastante, que eu sempre faço as minhas pregações. Em Efésios 4, 29, eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então aqui é uma declaração muito clara, é uma coisa muito óbvia, é uma coisa muito objetiva da palavra de Deus. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Isso não tem muito a ver com a palavra que eu vou falar agora, com a mensagem em si, mas eu gostaria de falar isso. Recentemente eu vi muitas pessoas falando coisas negativas na mídia, no Facebook, na internet. As pessoas têm um canal onde elas não imaginam o perigo que é as coisas que elas falam em redes sociais. Então tome muito cuidado com as coisas que você fala. As coisas que nós falamos têm consequências. Então nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Você acha que reclamando, você acha que metendo pau em outras pessoas, falando um monte de bobagem, está edificando as outras pessoas? Que saia apenas da boca de vocês coisas que forem úteis para edificar os outros, conforme a necessidade. Deus, Ele nos dá Ele nos faz esse pedido. Então aqui nós entendemos que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que ao momento que nós falamos alguma bobagem, alguma palavra torpe sai da nossa boca, nós falamos algo errado, algo sem sentido, algo pesado, eu tenho certeza que o Espírito Santo se entristece com a gente. Vemos na palavra de Deus que o Espírito Santo é sempre cuidado por alguém. Isso acontece por ele ser sensível. Em Hebreus, no versículo 3, você sabe quem é o Espírito Santo? Em Hebreus, no capítulo 3, a palavra de Deus diz assim, Hebreus 3, os versículos 7 e 8. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. O Espírito Santo, nós lemos em Romanos 8, ele é um Espírito que ele ama. Em Romanos 15, 30, nós também lemos, anote aí no seu caderninho, nos seus papéis de anotações, todo o versículo de Romanos, todo o capítulo 8 de Romanos, nós lemos que o Espírito Santo é um Espírito que ama. Em Romanos 15, 30, nós lemos que ele é um Espírito que se alegra. Capítulo 15, versículo 30, diz o seguinte: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. É um Espírito que se alegra. Gálatas 5, 22 e 23, ele é um Espírito que transforma. Você conhece o livro de Gálatas 5, um verso muito famoso da Bíblia, onde diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então é um Espírito que transforma, porque antes nós éramos de um jeito e quando o Espírito Santo entra em nós, nós somos transformados. Em Atos 9, 31, ele é um Espírito que consola, um Espírito que encoraja. O Espírito Santo é o nosso amigo. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número e vivendo no temor do Senhor. Ela consola, ela encoraja. O Espírito Santo,
Hebreus, versículo 3 e 7, nós lemos já, ele é um Espírito que fala conosco. Ele é um Espírito que fala com a gente. Em 1 Coríntios 2, 13, nós também vemos um relato muito importante do que é o Espírito Santo. Nós lemos que ele é um Espírito que ensina. 1 Coríntios 2, 13 diz: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para o que são espirituais. Então ele é um Espírito que ensina, e também é um Espírito que se entristece. Em Efésios 4:30, nós lemos exatamente isso. Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E por fim, em Romanos 8, 26 e 27, ele é um Espírito que cuida. Livro de Romanos 8, 26 e 27, que diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus por isso, o Espírito Santo cuida de nós. Então, a partir do momento em que eu me sinto sozinho, eu não tenho olhado e entendido o Deus que eu sirvo. Porque nós lemos aqui que ele é um Espírito que cuida, ele é um Espírito que ensina, que fala, que consola, que encoraja, que transforma, que se alegra, que ama. Mas ele também, nós lemos, é um Espírito que se entristece. Jesus, o Filho, morreu em meu e em seu lugar. E ele foi embora, nos deixando aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo para habitar em cada um de nós. Você é grato a Deus por isso? Por você ter o Espírito Santo vivendo no seu coração? Eu dou graças a Deus por isso. Eu anseio pela volta de Cristo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos por esse momento, todo cristão anseia por esse momento. Mas o quão maravilhoso é e quão perfeito é Jesus, Deus ali em sua grandeza. Ele só foi embora, nos deixando aqui o Espírito Santo para habitar em cada um de nós. E como nós lemos, o Espírito Santo cuida, ensina, fala, consola, encoraja, transforma, se alegra, ama. Tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos. Graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, que nós sejamos gratos a Deus por isso. Só que teve uma pessoa, um homem que se dizia discípulo de Jesus, que ele se escondeu. Você deve conhecer José de Arimateia. Ele fazia as coisas escondida. Ele fazia as coisas às escondidas. Ele tinha medo de mostrar o seu amor por Jesus. Você conhece alguém que tem medo de mostrar o seu amor por Jesus? Ou você é essa pessoa que tem medo de mostrar, você tem vergonha, você aí não tem tanta coragem de falar? E eu falo isso com muita propriedade porque eu já fui assim. Eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha de falar, de contar, de falar que eu ia para a igreja. Eu já contei aqui em outras oportunidades, eu tinha vergonha de falar do meu pai, do meu avô, que eram pastores. Hoje, com certeza é um dos maiores orgulhos da minha vida carregar esse nome, carregar essa grande responsabilidade que é. Mas só que não sempre foi assim. Eu tinha muita vergonha, eu tinha medo. E José de Arimateia era uma pessoa que tinha medo de mostrar o seu amor por Jesus. E ele só criou coragem de cuidar do corpo de Cristo ali, das coisas de Deus, de cuidar ali do sepultamento de Jesus. Ele só teve essa coragem, ele só se posicionou depois que Jesus já estava morto. Sim, meu irmão, José de Arimateia só se posicionou depois que Jesus já estava morto. E aqui eu abro um parênteses: até quando nós iremos perder as coisas para podermos valorizar o quanto deveríamos?
Eu repito a pergunta para você: até quando nós iremos perder as coisas para podermos valorizar o quanto deveríamos? Aquele homem, José de Arimateia, só foi entender o valor de Jesus depois que ele já tinha morrido. Meu irmão, não espere perder as coisas para que você possa valorizar. Até quando nós vamos perder as coisas para aí sim começar a valorizar aquilo que nós perdemos, aquilo que nós deveríamos ter valorizado antes? Meu irmão, não espere que o Espírito Santo se entristeça com você para que você comece a valorizá-lo. Hoje nós temos uma nova oportunidade, uma nova chance. Você quer ser o tipo de pessoa que depois que perdeu percebe: poxa, por que eu não me posicionei antes? Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu deixei para depois? Por que eu não demonstrei para o meu pai o quanto eu amava, mesmo com as grosserias dele? Por que eu não demonstrei para minha mãe, para o meu irmão, para minha família o quanto eu os amava? Por que eu deixei aquela pessoa se afastar de Cristo e não fui atrás? Por que eu não perdoei aquele meu amigo, aquela pessoa, aquele meu familiar? Por que eu não demonstrei para aquela pessoa que ela era uma pessoa amada por mim e principalmente por Jesus? Por que eu não voltei atrás e pedi perdão enquanto eu ainda podia? E aqui nós vemos uma situação muito clara da vida cristã e da vida como um todo. Você com certeza já perdeu pessoas, já perdeu coisas em que você, depois de ter perdido, você falou: poxa, por que eu não valorizei isso antes? Por que eu deixei isso acontecer? Você sabe que isso talvez é algo que aconteça pelo menos uma vez na vida de qualquer pessoa. Isso é inevitável. Nós somos assim. Mas hoje você está aqui, dia 14 de abril, num sábado, ouvindo o Lucas pela manhã na rádio, ou à noite, ou no programa da madrugada. E você tem a oportunidade de entender que você não pode se entristecer, você não pode entristecer o Espírito Santo para que depois somente você comece a valorizá-lo. Hoje você tem a oportunidade de valorizar o Espírito Santo. Valorizar Deus. Valorizar o amor que Deus derramou por nós. Valorizar que não é um fardo carregar o nome de Jesus. Valorizar que vale muito a pena ser amado, ser reconhecido por Jesus. Em Romanos 14, um texto que Paulo, muito atual, onde ele diz que ele só faz as coisas que ele não gostaria de fazer. Onde ele só faz as coisas que ele não tinha tanta vontade de fazer. Então, eu gostaria aqui de achar o texto, eu esqueci de anotar. Eu sei que está em Romanos ali, se eu não me engano, eu não sei onde está. Se eu não me engano é Romanos 7 ou Romanos 14, onde Paulo ele fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Mesmo quando a minha mentalidade me alerta que eu deveria me posicionar hoje, sabe, quando você entende que aquilo que você está pensando, aquilo que você está fazendo não é certo, você entende isso na sua mente, mas você não consegue colocar em prática porque você tem medo, você tem insegurança, você fica perdido. Você sabe que aquilo que você está fazendo é errado, mas mesmo assim você continua fazendo porque você tem medo, você tem vergonha, você não consegue se posicionar. Por que a sua carne, por que a nossa carne tem nos tirado completamente daquilo que Deus tem nos falado? Meu irmão, o que eu e você precisamos fazer para nos posicionar e ser aquilo que o Senhor quer que Ele seja, e não o que o meu corpo quer, o que a minha vontade quer? O que eu preciso fazer para aquilo que Deus gostaria que eu seja? Meu irmão, por que é tão difícil nós colocarmos em prática aquilo que nós sabemos que nós devemos fazer? Aquilo que nós devemos ser? Eu não estou defendendo nenhum tipo de político, eu não estou defendendo nenhuma corrupção aqui. Eu acho um absurdo tudo isso que acontece no nosso país também. E eu vejo
em diversas mídias sociais, em diversos locais, e tá certo, nós temos que cobrar, nós temos que falar, tá errado, as pessoas têm que ser presas, as pessoas têm que pagar pelos delitos que elas cometeram. Mas, meu irmão, como que eu posso cobrar justiça, como eu posso cobrar pessoas honestas, se quando eu tenho a oportunidade de ser honesto, eu quero ser desonesto, eu quero ser corrupto? Porque quando eu tenho a oportunidade de mostrar para as pessoas, olha, eu sou diferente, das pessoas verem que eu sou diferente, não para eu mostrar que eu sou diferente. A gente não precisa disso. As pessoas precisam ver que nós somos diferentes. Por que é tão difícil colocar em prática? Por que é tão fácil a gente simplesmente apontar, e nós devemos apontar o nosso dever como cidadãos brasileiros, cobrar os nossos políticos, cobrar aqueles que estão lá em cima? Por que é tão difícil? E a gente não consegue fazer quando a gente tem a oportunidade de fazer? Ah, Lucas, mas é muito pequeno. Sim, são coisas pequenas, mas são um tipo de corrupções. Pode ter certeza que essas pessoas aí que você está vendo na mídia, que roubaram milhões, bilhões, começaram com coisas pequenas, achando que não tem tanto problema, ninguém vai perceber. Vou furar a fila aqui, vou ficar aqui na fila que é de idoso, vou fingir, vou ficar sentado aqui no ônibus enquanto tem uma senhora ali em pé, não tem problema. Que mal tem? João 19, livro de João, capítulo 19, dos versos 32 ao 42, nos diz a situação ali da preparação onde Jesus foi crucificado, daquelas situações. Jesus, ele, com certeza, e nós vemos no relato da crucificação, Jesus ele dizendo, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu tenho certeza que é uma coisa muito difícil. Eu tenho certeza que foi uma coisa muito difícil para Jesus ali, colocar em prática aquilo que ele sabia que ele tinha que fazer. Pensou? Sofrer tudo que ele sofreu, todas as dores. E eu fico imaginando, sempre quando eu tenho algo de muito difícil para fazer, onde envolve muitas coisas, eu fico, sabe, quando dá aquele medo? Acho que eu não vou, não vai dar. Por que é tão difícil a gente colocar em prática aquilo que nós sabemos que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos ser? Nós temos na Bíblia o maior exemplo. Com certeza, Jesus ele sabia para que ele vinha aqui na Terra. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que passar por essa luta, por esse tormento, por essa dor. Meu irmão, Jesus não arregou, Jesus não colocou o pé para trás e Jesus, faz diferente aí que vai ser muito difícil. Não. Ele colocou em prática aquilo que ele sabia que ele devia ser. Ele colocou em prática aquilo que ele sabia que ele deveria fazer. Recentemente eu vi uma pregação de um amigo meu, onde ele disse uma frase que eu acho que é uma das frases mais sensacionais que eu já ouvi nos últimos dias, nos últimos anos. O mesmo Deus que você ignora todos os dias é o Deus que você ora pedindo ajuda. Vou repetir. O mesmo Deus que você ignora nos seus dias é o Deus que você ora pedindo ajuda. Quando tá tudo bem, quando tá aquela situação confortável, você não lembra de Deus. Mas quando o bicho pega, quando aperta, você começa a orar, você começa a pedir ajuda, você começa a clamar. Recentemente também eu vi uma pregação de um pastor onde ele falou algo que falou muito ao meu coração. Onde ele dizia a respeito da vida das pessoas que passaram aqui na terra antes e pós Jesus. Paulo, Noé, Moisés. E ele falando da vida no céu, de quando ele fosse para o céu, ele queria se encontrar ali com essas pessoas e fazer perguntas. Entender
aquelas pessoas, como eles faziam aquilo, como eles eram tão fiéis. E o que me chamou muita atenção, que a gente vê muito nos dias de hoje, eu tô falando aqui para nós sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos, que nós façamos aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas você pergunta: Lucas, eu não sei ainda, Deus não me falou, não sei o quê. E ele falou ali uma frase, ele falou de Noé. O pastor chegou e falou: eu gostaria de perguntar para Noé o seguinte: Noé, Jesus só precisou falar uma vez, Deus só precisou falar uma vez para você aquilo que você tinha que fazer, construir uma arca, que iria haver o dilúvio. Só precisou falar uma vez, porque Noé ficou 100 anos ali construindo a arca. Imagina, pessoas zombando dele, ele construindo uma arca enorme durante um ano inteiro, onde não havia chuva, não havia nada, não havia nenhuma previsão disso. Como, Noé? Jesus só falou com você uma vez, e durante 100 anos você continua firme, intacto. Deus falou comigo, vai acontecer. Enquanto nós queremos vir todos os finais de semana na igreja, perguntar pro pastor, pro profeta: é isso mesmo que Deus quer que eu faça? Deus não está me falando. Deus já falou de uma maneira clara para você e você não quer ouvir, você não quer entender. Meu irmão, reconheça o valor que você tem em Deus. Reconheça o valor do Deus que você tem. A partir do momento que você abre mão daquele que te convence do pecado, você não se arrependerá e jogará fora o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus não ficará de segundo plano. Não abra mão dele e pare de se preocupar com as coisas que você não deveria se preocupar. Não espere perder a chance de valorizar o que realmente tem valor por valorizar mais as coisas que, na verdade, meu irmão, não são assim tão importantes. Peça ajuda. A sua mentalidade só irá te destruir. Só vai sair de você quando você substituir essa mentalidade por algo muito mais importante. Pergunte hoje para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que você quer que eu faça? Meu irmão, não precisa. Não fique preocupado mais com o que as pessoas pensam de você do que aquilo que Jesus quer que você faça. Por que você está mais preocupado com o que as pessoas acham de você do que aquilo que Jesus acha de você, daquilo que Jesus quer que você faça? Você está alimentando aquilo que te afasta de Deus. Não adianta você se preocupar com as pessoas se você não está bem. Primeiro se resolva com Deus, primeiro peça ajuda para Deus. Você tem parado para pensar nas pessoas, mas não tem pensado em você? Você tem abafado os sonhos que Ele tem para você? Jesus, Ele tem sonhos, planos, promessa para cada um de nós, meu irmão. O que você tem feito com aquilo que Deus tem falado ao seu coração? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te chamado para fazer? Você tem ignorado as mudanças que o Espírito quer fazer em você? Você tem ignorado a voz dele te falando para não perder mais tempo longe da vontade de Deus? Meu irmão, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E você não aprendeu com Adão e Eva o quanto foi ruim escolher a própria vontade ao invés de escolher a vontade de Deus? Você se lembra o que aconteceu com os dois? Meu irmão, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Em Atos 1:8 nós lemos o seguinte, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo nos enche de poder. Ele nos capacita a viver coisas que só Ele poderia nos levar a viver. É só quando você muda o que te faz mal e dá lugar ao Espírito Santo que você vai parar de ter medo, que você vai parar de ter síndrome do pânico, crise de ansiedade, desespero, tristeza. Meu irmão, se aproxime de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão, nada te segura. Eu disse nada te segura. Seus traumas não mais te seguram. Suas inseguranças não te apagam. Em Atos 2:4, nós lemos:
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Tem coisa, tem situação, tem lugar que você sabe que não é um lugar bom, uma situação boa. Mude antes mesmo de ouvir que não é bom. Tenha um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, seja íntimo do Espírito Santo de Deus. Se afaste do que te afasta de Deus. Meu irmão, olhe para o outro lado. Fuja mesmo, olhe para Deus. Seja ousado, assim como José foi ousado ali quando fugiu da mulher de Potifar. Ele saiu correndo. Meu irmão, Jesus estava morto. Jesus morreu. José de Arimateia entendeu o valor de Jesus e pede o corpo de Jesus para sepultar. Ele coloca o corpo de Jesus no túmulo, inconformado por não ter dado valor no momento em que podia. Ele deve ter ficado muito triste. Meu irmão, minha irmã, imagina a situação de José de Arimateia. Poxa, eu perdi muito tempo, agora Jesus está morto. Ele deve ter ficado se torturando por aquilo. Ele deve ter ficado se torturando por não ter dado o valor que ele queria dar. Você sabe exatamente como é isso quando você perde algo e você só assim começa a valorizar. Meu irmão, o que acontece no terceiro dia da morte de Jesus? O rei ressuscita. Presta atenção nisso, se liga nisso. É quando ele achava que não tinha mais jeito, ele então recebe a notícia. José, ele não está mais lá. Deus deu uma nova oportunidade de José valorizar Jesus. Meu irmão, Jesus nos dá hoje novas oportunidades. E se você está aí me ouvindo, através de qualquer meio, Jesus te dá uma nova oportunidade. Quando nós entendemos o valor que Jesus tem, nada poderá nos afastar do amor de Jesus. Não reconhecer sua liberdade em Cristo, não reconhecer que você é livre, que você é uma nova criatura, é colocar Jesus novamente numa cruz, só que desta vez no nosso coração. Meu irmão, para finalizar, pare de ter medo. Comece a ter hoje um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você não precisa provar nada para ninguém. Sabe o que você é? Você é filho, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Que hoje, sábado, 14 de abril de 2018, você receba a nova oportunidade que Jesus te dá. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.